Pois é, certa ocasião, eu dobrei os meus joelhos e eu falei para Deus: meu Deus, me revela o que está escrito aqui no capítulo 15. Então, eu dobrei os meus joelhos, comecei a ler ali o capítulo 15, e o Espírito Santo, ele me mostrou que do versículo 4 ao versículo 10, Jesus fala 11 vezes permanecer. Só no versículo 4, Jesus fala 4 vezes. E dessas 4 vezes que ele fala, 2 vezes ele promete, Ele promete 2 vezes: permanecer em mim e eu vou permanecer em vocês. Está vendo? Ele está prometendo. E 2 vezes também ele chama a atenção: se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão dar fruto. Vocês não vão dar fruto. Aí no versículo 5, ele promete de novo, ele promete uma vez. Aí ele fala: quem permanece dá muito fruto. Quem permanece dá muito fruto. Aí no versículo 6, ele chama a atenção, Se não permanecerdes, serão lançados fora, como um galho seco, como um galho seco que é lançado no fogo. Então aqui ele já chama a atenção. Aí no versículo 7, ele fala 2 vezes. Ele promete 2 vezes no versículo 7. Se permanecerdes na minha palavra, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aí ele promete 2 vezes. No versículo 9, ele promete uma vez e ele reforça tudo que ele falou até agora. Ele fala: permanecei no meu amor. Então ele reforça: permanecer. É como se fosse uma palavra imperativa, como se ele estivesse dando uma ordem: permanecei no meu amor. No versículo 10, ele fala 2 vezes. E aqui ele já está ensinando, como se fosse um ensinamento. Ele fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como permaneço no amor do meu Pai. Aqui Jesus, ele tanto promete como chama a atenção. Ele promete e chama a atenção. Ele promete que se a gente permanecer, nós vamos ter as promessas, Se nós não permanecermos, nós vamos ter as terríveis consequências. Mas olha só, pessoal, quando a gente fala de promessa, às vezes a pessoa já pensa no que é material, Mas as promessas mais lindas de Deus, elas não são materiais, elas são espirituais. A salvação eterna é a maior promessa de todas, E às vezes a gente peca por achar que as promessas são só materiais. Eu atendi uma senhora ali e a vida dessa mulher estava toda perturbada, esfacelada. Ela estava passando lutas, problemas na família. Foi vítima de bruxaria, ela estava praticamente passando fome, morando praticamente de favor. Aí eu sempre conversando com ela, atendendo ela, aí sabe o que ela me falou? Sabe o que ela me falou? Ela falou assim: pastor, eu tenho que buscar mais pela minha vida espiritual, eu tenho que me dedicar mais na minha vida espiritual. Você vê que tanta coisa para ela se preocupar, estava praticamente passando fome, morando de favor, família praticamente destruída, E ela falou para mim: pastor, eu tenho que me preocupar mais com a minha vida espiritual. Ela sabe que o problema maior é espiritual. A falta de comunhão com Deus é a pior desgraça. É a pior desgraça que o cristão pode ter. Então tá aí, pessoal. Eu espero que o Espírito Santo ele faça você entender
Como a gente leu ali, Jesus falou, ó, quem permanece em mim dá muito fruto. Então Jesus quer isso, que a gente dê muito fruto. Mas para isso a gente tem que permanecer. Quando se fala, se Jesus fala para permanecer, o que eu entendo também? Eu entendo que não é fácil. A palavra permanecer, ela sugere dedicação, ela sugere perseverança, ela sugere força. Então permanecer em Jesus, não só permanecer na igreja, porque a pessoa às vezes permanece na igreja, mas não permanece em Jesus. É claro que quem permanece em Jesus, permanece na igreja. Então é permanecer em Jesus, permanecer de coração, permanecer com o coração limpo. Na Bíblia está escrito que nós temos que santificar o Senhor no nosso coração. A palavra santificar quer dizer separar. Então, no nosso coração tem que estar somente Jesus Cristo. O Jesus não pode estar no nosso coração junto com as dúvidas, junto com o medo, junto com a malícia, junto com o pecado. Às vezes, Jesus está no coração da pessoa, mas está no meio de tudo isso. Então, na Bíblia fala que nós temos que santificar o Senhor no nosso coração, ou seja, tirar tudo e deixar só Ele. Então tá aí, pessoal. Então nós temos que permanecer mesmo de coração, não da boca para fora. Permanecer com a nossa fé única e exclusivamente em Jesus, porque nós alcançaremos principalmente as mais ricas promessas de Deus, o Espírito Santo, a salvação, é claro que nesse mundo também, né? Então tá aí, pessoal. Então que Deus abençoe a todos,